Bem acima da sonolenta cidade de Phoenix, rasteja uma aeronave de proporções inimagináveis. Maior do que um arranha-céu, mais largo do que qualquer coisa já construída pelo homem, este dirigível desafia as leis da física e é uma das evidências mais fortes de que não estamos sozinhos. Ou talvez, apenas talvez, uma cidade inteira estivesse confusa, iludida e esse evento nunca tivesse acontecido. Hoje, divulgaremos as informações ultra-secretas deste incidente e você poderá decidir por si mesmo o que realmente aconteceu naquela noite fria de primavera em 1997. Abra sua mente para as luzes sobre Phoenix. Nossa história começa exatamente às 7h55 da tarde de 13 de março de 1997 em Henderson, Nevada. Dirigindo pela rodovia, um homem conhecido apenas como Júnior vê uma forma incomum de luzes no retrovisor de seu carro, confundindo-as a princípio com faróis de uma montanha distante no horizonte. Uma montanha que não existia. Minutos depois, às 8h15. Em Paulden, Nevada, um policial rodoviário vê as mesmas luzes. Ele liga para seu quartel-general pelo rádio e os descreve como um aglomerado de luzes alaranjadas e avermelhadas, apenas para vê-los desaparecer no horizonte empoeirado. Bem sobre Prescott Valley, onde temos uma das melhores descrições do que aconteceu a seguir. Às 8h30, Tim Lee e sua família viram as luzes começarem a se aproximar de Paulden a aproximadamente 65 milhas de distância. A princípio, eles pensaram que as luzes crescentes e cintilantes eram simplesmente estrelas, reflexos de nuvens ou talvez satélites distantes que pudessem ser vistos no céu claro. Mas tudo isso mudou à medida que se aproximava. Eles formaram uma forma de arco que parecia as luzes vermelhas piscando no topo de um balão ou uma ponte incrivelmente alta. Mas logo ficou claro que era um gigante em forma de V de cabeça para baixo, com cada luz se afastando conforme a verdadeira escala desse monstro gigante era revelada. Outras testemunhas o descreveriam como tendo uma forma de V de cabeça para baixo com 5 luzes principais colocadas nele pairando lentamente cerca de 30 a 45 metros acima deles, mas com a escala de 10 Boeing 747 asa a asa ou 1 milha de largura. As pessoas estavam vendo essas luzes que pareciam estar ligadas a algo ou tinham um campo de força no meio porque, quando olhavam para cima, bloqueavam as estrelas entre a luz. Não temos nada tão grande, disse uma testemunha à mídia. Estava totalmente silenciosa. Nunca vi nada nem perto das cores do escapamento que impulsionava aquela coisa. Era tão grande quanto o centro de Prescott e bloqueava completamente todas as estrelas. Mas não havia nenhum som além do farfalhar do vento. As luzes e a forma negra que bloqueava as estrelas subiram lentamente nas nuvens e desapareceram. Por volta das 10 da noite, centenas de ligações foram feitas com muitas pessoas dizendo que viram uma fileira de luzes brilhantes pairando e dançando no céu, talvez confirmando um dos maiores avistamentos de OVNIs da história. O que realmente aconteceu em Phoenix? Agora é hora de trocar o chapéu do contador de histórias pelo chapéu do cético e olhar para a evidência muito credível de que não eram OVNIs. Que o Flying V não era uma aeronave lenta extremamente impossível, mas sim 5 a menos dezenas simplesmente voando em formação. Deixe-me explicar. De acordo com os militares, havia uma atividade militar planejada naquela noite chamada Operação Snowbird usando a Guarda Aérea Nacional da Base Aérea de Davis Morton em Tucson. As aeronaves Five-A-Tenente decolaram à noite voando em uma altitude maior do que o normal com suas luzes de identificação acesas apenas para ajudar os que estão no solo e outras aeronaves a vê-los. Essas luzes são diferentes das luzes de colisão de aeronaves civis, pois são apenas uma única luz vermelha constante em oposição aos flashes estroboscópicos. Eles voaram sobre o céu em direção a Phoenix antes de pousar em outra base aérea.
Em seguida, um segundo grupo de 10 aminos, como parte da mesma operação, decolou no céu e disparou alguns sinalizadores de queda lenta por volta das 10 da noite. Distribuídos dessa maneira, esses foguetes pareciam caindo lentamente no horizonte. E quando eles caíram sobre a cordilheira próxima, parecia que as chamas estavam de fato se movendo para cima na atmosfera. Quanto às estrelas sendo bloqueadas por uma forma preta, muitas pessoas podem simplesmente ter conectado os pontos entre as luzes para torná-lo um objeto maior. Mesmo alguns dos pilotos saíram após o frenesi da mídia sobre essas luzes alienígenas, confirmando que eles voaram na formação e dispararam os sinalizadores, ou seja, o 104º Esquadrão de Caça. Até uma testemunha local testemunhou que olhou para as luzes através de um telescópio e viu aviões de combate individuais, sem pensar muito nisso e indo dormir cedo. Portanto, os militares têm uma explicação muito fácil de por que esse evento ocorreu e parece tão organizado e completo. Mas certamente muitas pessoas não poderiam confundir as luzes no céu com apenas alguns caças simples voando em formação. O governador Fife Symington deu uma entrevista coletiva em 1997 sobre as luzes, dizendo que haviam encontrado a pessoa responsável, apenas para ver um homem vestido de alienígena aparecer no palco. Um acontecimento cômico, mas só mais tarde ele comentou: "Estou falando sério agora", que sem dúvida era um OVNI, que significa objeto voador não identificado. Isso não significa que estamos sendo visitados. Bem, não é nada como qualquer coisa que eu já vi. E você é um cara da Força Aérea? Sim, e um piloto. Tenho muitas horas voando. Então foi de tirar o fôlego. Quão grande? Maior do que qualquer coisa que eu já vi no céu. Como um porta-aviões no céu? Sim, algo parecido. E era difícil definir por causa da luz em termos de tamanho, mas era absolutamente silencioso e tinha algumas luzes muito embutidas. Então foi isso que eu vi. Eu não esperava ver nada porque estava olhando para Luke a oeste. E então, de repente, essas pessoas na área do parque, bem no lado oeste da 51, havia um monte de gente lá. Todo mundo disse: olhe para isso. E nos viramos e essa coisa vinha do noroeste, viajando para o sudeste. Ele também explicou que 180 de sua opinião sobre o evento era que ele não queria dizer nada na época porque poderia ter alarmado as pessoas em 1997, o que realmente faz muito sentido. E é esse fato que ainda levanta dúvidas. Se alguém de alto escalão no governo insiste que não foram os militares e inúmeros outros insistem que viram um objeto enorme e impossível no céu que não poderia ser explicado por aeronaves individuais, então qual é a resposta? Bem, os militares certamente não querem saber porque, depois de todos esses eventos, eles não entrevistam uma única pessoa. A natureza exata das luzes Fênix parece, ainda hoje, permanecer desconhecida.